Olá pessoal, aqui eu vou exemplificar o exemplo que a gente teve, que a gente fez em sala sobre o aplicativo, né? Que a gente criou lá na sala e tal, que ficou algumas dúvidas, então eu vou criar o passo a passo aqui em vídeo para vocês entenderem todos os passos para criar aquele aplicativo, tá? Eu vou falar de forma simplificada e rápida, à medida que vocês vão precisando, vocês vão pausando o vídeo e vendo qual foi o passo. Mas aqui vai dar para ver todo o passo a passo que eu fizer e eu vou tentando explicar o que eu estou fazendo, tá? Em cada momento. Então vamos lá. Primeira coisa é criar um projeto, um single view app, onde eu vou dar um exemplo aqui de aplicativo, mas vocês podem dar o nome que vocês quiserem, tá? Então vou dar o identificador aqui da organização, que geralmente é o nome da organização.com.br, só que de forma contrária, né? Desmarco unit teste e teste de UI. Dou next, escolho onde é que vai ser salvo, tá? Eu escolho aqui, salvar, criar uma pasta aqui e crio meu projeto. Pronto, então ele criou meu projeto, minha main storyboard aqui, ok? E criei minha view controller. Então vamos começar com a view controller. O que é que nós vamos fazer com essa view controller? Primeira coisa, adicionar uma table view, certo? Opa, eu mudo aqui, adiciono uma table view. Lembrando, é uma table view, não é uma table view controller, tá? Vou colocar do tamanho máximo aqui da tela que eu tenho disponível, mas vocês podem botar o tamanho que vocês acharem. Se precisarem de espaço embaixo, vocês não usam todo o espaço. Depois, vou adicionar uma table view cell. É só pegar e soltar, ok? Depois de adicionar a table view cell, eu vou colocar as constraints aqui, que no caso ele vai pegar toda a tela, então vai ficar tudo zero das bordas, ok? Tá. E aí o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que colocar um identificador na, na célula, né? Para eu poder reusar ele. Então eu clico aqui em Table View Cell, vou nessa opção aqui, que fosse um lápis, e dou um identificador para ele. Que aí eu vou poder acessar e reusar esse mesmo identificador para qualquer situação, ok? Outra coisa que precisa ser colocada é o acessório Disclosure Indicator, para aparecer esse símbolo aqui, justamente para a gente poder ir para a página de detalhes quando a gente for implementar, beleza? Ok. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar agora, a gente precisa vincular o delegate ou data source para a TableView para a gente poder controlar as informações dessa view, renderizar, passar os dados, tudo dessa view para cá. Então preciso vincular o data source e o delegate, certo? Para poder fazer isso aqui. Feito isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa agora criar uma outlet, tá? Da minha TableView, na minha view controller. Eu não preciso desse método aqui, então eu estou removendo, tá? Eu vou deixar só meu vídeo de load. Eu estou aqui na view controller, tá? Que é que está vinculado essa view controller de cá, certo? Como é que a gente sabe disso? Quando a gente vem aqui, ela está vinculada aqui justamente a view controller, beleza? Pronto. Na célula, ou na table view, o que é que eu posso fazer? Eu vou chegar aqui na table view, vou criar um out dessa table view, então eu clico com Ctrl, solto e dou um nome para ela, tá? Perdoe. E aí eu dou um nome para ela, que eu vou dar o nome de table view, tá? E aí crio a minha outlet, certo? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso criar um array, que é o array que vai armazenar as informações que vão ser exibidas na tela, tá?
Então eu criei um array aqui que vai ter uma tupla chamada nome do tipo string e imagem do tipo string, certo? E eu preciso carregar essas informações. Como é que eu vou preencher esse array? Na hora de carregar a tela, eu faço o preenchimento do array com algumas informações que vão aparecer tanto na tabela quanto na página de detalhes aqui que a gente vai vincular. Essas imagens, já vai colocar as imagens ali no Assets, tá? E, e o nome é o que vai aparecer justamente nas células da tabela. Depois disso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar realmente as imagens lá no meu imagem.assets, certo? Deixa eu pegar aqui as imagens, só um minutinho. Acabei não deixando ela separadinha não aqui, só um minutinho. Cadê? Aqui, vamos aqui. Vou pegar aqui as imagens. Primeira imagem eu vou jogar aqui já no Imagem Assets. Opa. Eu abro aqui meu Imagem Assets, pego a imagem e coloco aqui, tá? Coloquei uma imagem. Aí eu tenho a mesma imagem, só que o tamanho, né, 2x e 1x, mas isso não é necessário, você precisa só de um só. Como eu tenho os dois, eu estou colocando, tá? As imagens. Então eu vou ter uma imagem sempre dois tamanhos. Mas como eu disse, isso não é necessariamente um problema, se você colocar uma imagem só de um tamanho só, um X. Eu que tive esse trabalho aqui, mas só para ilustrar que é possível você ter de tamanho diferente também para dispositivos que precisam renderizar esses ícones, essas imagens de tamanho diferentes. Tá? Então eu adicionei aqui minhas imagens, certo? Depois o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir na View Controller e adicionar os protocolos, né? Importar os protocolos da table view que a gente vinculou, que é justamente o itable view controller e o itable view delegate e o itable view data source, ok? Beleza. E aí o que a gente precisa fazer? E aí a gente precisa implementar as funções para manipular essa tabela, tá? Que é a função que vai retornar o valor da tabela provavelmente dita e o conteúdo da tabela. A partir do momento que eu adiciono essas tabelas, essas métodos aqui, para de dar o erro aqui, tá? E aí a gente vai testar como é que vai ficar no simulador para ver se está tudo certo. Vou rodar aqui o simulador. Ele já aparece aqui as primeiras informações, tá? Beleza. Então vamos continuar implementando nossa atividade.
que nós vamos fazer agora? Nós vamos adicionar uma View Controller, uma Navigation Controller, perdão. Nessa View Controller aqui, para a gente poder gerenciar nossas views. O que a gente pode fazer? A gente pode ir aqui em Editor, em Embedded In, e adicionar a essa view uma Navigation Controller. Tá? Isso vai me poupar um pouco de trabalho, porque ele já vincula a Navigation Controller a essa view, já coloca ela como a view que vai inicializar, então já poupa um certo trabalho para mim. Certo? Então, adicionei essa Navigation Controller e preciso agora adicionar uma nova view, que é a view de detalhes que eu quero fazer. Então, vou aqui pesquisar a view. Adicionei essa view controller. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar uma segue que vem de cell para a minha tabela. Então, eu chego aqui em cell, com Ctrl arrasto na segue, eu simplesmente boto show. Então, toda vez que eu clicar na célula, ele vai aparecer uma nova view, certo? Então vou executar aqui para a gente visualizar se já está vinculado certinho e se vai aparecer a nova view que eu adicionei aí. Então, o simulador vai executar. Então, se eu clicar aqui, eu vou para uma view que está vazia no momento, mas a gente já vai criar, ok? Então já vi que eu fiz certo. Ele colocou aqui justamente a parte da barra, né, de navegação do meu Navigate. Beleza. Então vamos continuar aqui com o desenvolvimento. O que a gente precisa fazer agora? A gente criou uma view controller, mas não tem nenhuma classe que gerencie essa view controller. Então a gente precisa criar uma nova classe, nosso projeto. Então a gente vai chegar aqui no projeto, dar o New File, colocou a Touch Class, onde a gente vai colocar que ele vai ser uma subclasse de YViewController, e eu vou simplesmente colocar aqui um nome para ela, diferente do outro nome, né? Eu botei DetailViewController, dou Next, ele vai criar ali a classe, beleza. Eu vou remover aqui os métodos que a gente não vai usar, algumas informações que a gente não vai usar, deixar nossa classe mais limpa, e eu criei minha DetailViewController aqui no meu projeto, certo? Com essa DetailViewController, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir no meu storyboard, nessa ViewController, e dizer que essa ViewController vai ser gerenciada pela minha DT ViewController, tá? Então eu informo que essa view aqui, quem vai gerenciar vai ser DT ViewController. Então todos os outlets, tudo que a gente for criar, a gente vai vincular para a DT ViewController, certo? Beleza. Então uma vez associado, a gente precisa colocar os itens que a gente vai trabalhar nessa ViewController. Então o que nós vamos começar? Nós vamos começar com o Scroll View, tá? Esse Scroll View vai pegar do topo da tela aqui até uma parte considerável da minha tela, tá? Vou dar aqui um espaço maior. Ok. Depois vamos colocar uma imagem dentro dessa Scroll View, tá? Vou colocar ela também aqui, ampliar para ela ocupar todo o tamanho do meu scroll. Vamos colocar um slider. Tá? Não coloco o slider muito próximo à borda não, porque ele tem um problema. Não é nenhum problema, é porque quando você puxa com o mouse muito perto da borda e eu estou com a tela empilhada, se você coloca muito perto da borda, na hora que você puxar, você acaba puxando a tela e não o componente slider, né? Então coloquei um switch aqui, certo? Vou colocar um button também aqui, para a gente poder ver um exemplo de empilhamento. Nesse botão eu já vou botar um nome para ele.
vai ter um nome de ADT, algo desse tipo, que a gente vai colocar aqui, só para exemplificar, dar um nome para ele. E aí eu vou criar minhas constraints, tá? Uma vez que a gente criou isso aí, eu preciso adicionar minhas constraints. Então vamos adicionar as constraints aqui da ScrollView. Ok. Boto as 4 constraints. Boto minha constraint da ImageView. Como a imagem ela pode variar de tamanho, e ela vai, eu quero que ela fique fixada no topo e na esquerda e ela cresça nessa direção aqui. Então se eu tiver uma imagem pequena, ela vai ficar posicionada no topo e à esquerda. Se ela tiver uma imagem grande, ela vai crescer nessa direção, nessa proporção. Por isso que eu só coloco duas constantes na image. Ok? O que precisamos criar depois? No meu slide a gente precisa criar as constraints. Eu vou criar as 4 constraints aqui do meu slider. No switch eu só preciso criar 3, tá? Que ele já vai alinhar proporcionalmente ao meu slider. E preciso criar a constraint do meu botão. Ok? Agora eu vou criar as outlets desta view, tá? Então, para ele abrir certinho aqui qual é a view controller que está vinculada a essa tela, eu clico nessa barra superior aqui, e quando eu clicar aqui nessas duas bolinhas, que é o assistente editor, ele já vai abrir corretamente a minha classe. Tá? Então eu preciso criar as minhas outlets. Então eu preciso criar uma outlet da ScrollView. Tá? Cancelei aqui sem querer. Então eu vou criar aqui uma outlet do meu ScrollView. Tá? ScrollView. Ok. Vou criar uma outlet da minha ImageView. Vou criar uma outlet do meu slider. E vou criar um outlet do meu switch. Aí eu vou dar o nome dele de on, off, zoom, para não dar o nome de switch, que pode confundir com o nome, uma palavra reservada da linguagem. Então é bom não colocar switch, tá? Ok. O que é que nós precisamos mais? Depois de criar as outlets, o que é que eu preciso? Eu preciso declarar a variável que vai receber o valor da outra tela, tá? Quando a tela de DT ou View Controller for exibida, ela vai receber um valor que é o código, né, o nome da imagem que ele vai precisar exibir aqui na Image View. E isso vai ser armazenado na minha variável Image Select. Ok? Então, criado isso aí, eu preciso definir algumas coisas na minha no meu método de carregamento de tela, que é o que? Eu preciso definir o máximo de zoom que eu posso dar no meu scroll view, tá? Porque essa vai ser uma propriedade que nós vamos trabalhar. A scroll view, ela tá lá para a gente poder dar zoom na imagem, né? Poder manipular a imagem de forma mais natural. Então, é para isso que a gente colocou ela lá, e a gente precisa definir qual é a máxima de zoom que a gente vai colocar e o mínimo. E a escala que ele vai, a escala de grandeza que ele vai crescer esse zoom, que é, no caso eu coloquei 1, tá? Ok. De início
É isso aqui que nós vamos colocar na tela. Nós precisamos adicionar um método chamado... Ah, sim. O que é que nós precisamos fazer? Antes que eu esqueça. A gente precisa mudar a imagem view para o Content Mode Aspect to Fit, para ele não redimensionar o tamanho da tela. Então eu quero que ela cresça, que force ele crescer. Tá? Isso é um ponto que nós precisamos adicionar. Nós precisamos colocar na imagem a fonte, né, da onde é que ele vai pegar essas imagens. Então, a imagem, o nome da imagem eu vou receber da minha SIG, né, de quem chamar essa biocontroller vai passar o nome para cá. Esse nome que eu vou passar como parâmetro na função no construtor de imagem. E aí eu vou setar na minha imagem view justamente a imagem, certo? Justamente para que a imagem ele não redimensione por tamanho, eu também preciso colocar essa funcionalidade aqui, chamar essa função, tá? Ok. Eu preciso agora colocar essa função que vai fazer o quê? Essa função é responsável por gerenciar a minha scroll view, tá? Onde o tamanho do meu scroll vai ser proporcional ao tamanho da minha imagem. Eu não posso ter uma área de zoom fora da minha imagem. Eu quero que os dois tenham o mesmo tamanho para que quando eu faço o movimento do zoom, eu faço em cima da imagem, não que ele fique pelo tamanho que ele marcou nas bordas, tá? Então isso que vai determinar se eu vou ter zoom maior ou menor, a depender do tamanho da imagem que vier para essa tela, certo? Então foi adicionado esta classe. E o que é que nós vamos fazer agora? Nós precisamos ir na View Controller, no Detail na View Controller, vou voltar aqui para a tela sem assistente, e precisamos criar o método responsável por enviar as informações para a minha tabela, ou a minha Detail View, que é o método prepare. Ele é um override, eu preciso sobrescrever esse prepare, porque toda vez que eu crio uma ação de segue, eu tenho como se fosse uma função anterior que é executado. Se a gente lembrar aí de Ionic, Android, algo desse tipo assim, você sempre tem o ciclo de vida de uma view, e você tem justamente antes de carregar ela o que você pode fazer. É a mesma coisa no Sigo. Antes de eu realmente chamar a próxima tela, eu posso preparar informações para serem enviadas para lá. Tá? Ok? Então eu uso esse prepare. Já um recurso aqui da linguagem Swift, onde se eu pego o index da célula que foi selecionada e passo para essa variável, no caso aqui é uma constante, né, let, certo? Eu pego esse path, que não é o índice propriamente, mas é um path, como se fosse um caminho, uma referência, um ponteiro para lá. Desse ponteiro eu pego a linha, certo? E vou usar essa linha justamente para pegar a imagem que realmente eu quero do meu array para passar para outra tela. Onde eu coloco nessa variável, nessa constante aqui, detail view controller, eu faço a referência de quem é o meu destino, digo que o meu destino é meu detail view controller e passo essa referência para cá. E aí eu consigo ter acesso às variáveis que foram declaradas nessa view controller. E aí eu adiciono justamente o nome para quando eu carregar aquela tela, esse nome esteja preenchido, que é esse nome de cá, e eu consiga carregar a imagem. Ok? Então, feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos executar o simulador e verificar se realmente está funcionando. Vou ver aqui, está carregando.
Então eu tenho aqui, quando eu clico nas células, ele aparece as informações aqui, né? Alguns aqui eu já tenho scroll, as imagens são maiores, as imagens são menores. Opa. Tá? Então eu posso dar scroll nessas imagens. Ok? Beleza. Então a gente já sabe que o Prepare Fosse que funcionou, que a gente já está conseguindo passar a imagem, ele já está pegando a referência e está conseguindo exibir aqui da meu scroll. Mas eu ainda não consegui nem fazer esse zoom com o slide, meu slider, nem fazer o zoom com o pinch e nem bloquear a ação do zoom com o switch. Nada disso eu consigo fazer. E é isso que nós vamos tratar agora. Nós vamos para DT, ouvir o controller. Tá, nós vamos para a nossa DT, ouvir o controller. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir na storyboard, tá? Vincular o delegate para DT ouvir o controller a partir do meu scroll view. Eu preciso delegar para ver o controller cuidar disso aqui para mim, no caso a DT ouvir o controller, certo? Na minha DT ouvir o controller, eu preciso importar aqui a minha o meu protocolo de comunicação, né? Então, o scroll view delegate. Vou criar uma função que é a view for zoom, que ela faz o quê? Toda vez que eu fizer algum movimento no zoom, que eu posso ter várias imagens, ele verifica o que está acontecendo e retorna uma imagem, tá? E ele retorna uma imagem. Com isso aqui, eu consigo, em teoria, já fazer o zoom, tá? Eu já consigo preparar, somente adicionando essa função aqui, eu já consigo manipular o zoom com o pinch, né? Que é justamente os dois dedos lá que vão fazer o movimento do zoom. Vou executar aqui no simulador. Então, uma imagem maior aqui. Então eu já tenho o zoom funcionando, tá? Por que não funcionou? Né? É porque na verdade eu não consegui posicionar de forma correta onde está o aqui, tá vendo? Porque como é simulador nem tudo funciona como deveria, né? Mas o zoom está funcionando já, ok? Beleza. Então o que a gente precisa fazer agora? Tá faltando a gente, opa, botei o simulador, a gente criar uma ação para o meu slider para também fazer o zoom da imagem, tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos voltar para a nossa DT View Controller. Certo? Nós vamos criar uma action. Vou abrir meu assistente aqui. Do meu slider. Seguro com o Ctrl na minha action. Tá? Mudo o tipo para o slider. Vou colocar o nome da minha função de change value. E vou atribuir no meu scroll. Zoom. Eu estou pegando o valor do meu slider e atribuindo no zoom, tá? Esse zoom scale aqui é justamente o zoom inicial, né? O que ele vai começar. Então eu adiciono aqui, então é como se eu estivesse começando a imagem com um determinado zoom que vai ser determinado agora pelo meu slider também, certo?
Outra coisa que eu preciso fazer no slider é configurar o tamanho mínimo e máximo, tá? De acordo com o que está aqui no meu zoom. Então tem que estar o valor 1, que é o valor inicial, como se fosse o valor inicial. Tenho que estar o mínimo 1 e o máximo 4 também para condizer com o meu scroll view, tá? Vamos lá, vou executar aqui o simulador. Está compilando. Então eu tenho agora, já consegui dar a ação do meu slider, eu consigo fazer o zoom. Então o que acontece? Quando eu uso o pinch, meu slider não está respondendo igual ao que está respondendo o meu zoom. Eu quero que, na verdade, quando eu faço o zoom aqui, o meu slide se posicione da mesma forma, né? Porque senão ele volta com a imagem maior aqui, quando eu clicar aqui, ele vai voltar como se fosse assumindo o valor do slide. Não é isso que eu quero que os dois tenham sincronizados. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai criar uma sincronização entre o slider e, e o zoom do meu scroll. Então eu preciso criar uma função chamada scrollViewDid, tá? Onde eu vou setar o valor do meu slider, o valor de escala que tiver na minha scroll view, que eu recebo aqui como um argumento, tá? A função ela recebe padrão uma scroll view, então eu vou pegar a escala e vou setar o valor aqui do meu slide e a animação também com valor, porque à medida que eu for mudando, ele vai mudando aqui, não simplesmente quando eu soltar ele mudar. Então vai ter uma animaçãozinha que vai ser possível verificar, tá? Então aí a gente já vai vincular isso aí, deixa ele renderizar, vai executar o simulador. Ok, então quando eu fizer esse zoom aqui, já está funcionando, né? Mas quando eu fizer esse zoom aqui, opa, observe que o meu slide também segue o mesmo padrão de funcionamento. Então, tanto faz eu fizer aqui, tá vendo? Quando eu clicar, ele não vai mudar. Então, aumentei o zoom aqui, diminuir, ele vai seguir junto. Ok? E por último, a gente vai criar a ação desse switch, que é bloquear o zoom nas duas opções. Tá? E para isso eu preciso criar uma action para esse switch. Off, que eu dei o nome da minha função. Então vinculei essa action e vou colocar os valores aqui para gerenciar. Aqui. Então, assim, à medida que eu mudar o meu switch, através da função isOn, ele vai retornar um verdadeiro falso. Se isso aqui tá habilitado, ele vai retornar true e vai setar no slider, que ele vai estar também habilitado. E também no meu scroll view, com justamente o gesto, né? Ele vai habilitar ou desabilitar porque essa função. Feito isso, eu encerro as ações que precisam ter na minha tela. E aí depois a gente vai botar a tab e mais um botão para adicionar uma nova view controller, para empilhar mais uma view controller. Até já mostrei em outro exemplo. E aí a gente encerra o aplicativo. Tá? Então tudo que a gente viu em sala está referenciado aqui nesse vídeo. Então, beleza, está funcionando meu zoom ainda. Nas duas. Beleza? Se eu agora desativei o switch, não tenho mais a opção de usar nenhuma das duas opções. Ok? Então o que é que eu vou fazer agora? Por último,
nós vamos adicionar mais uma view controller. A gente vai empilhar, nossa Navigation Controller ela vai gerenciar mais uma view controller através do clique do botão. Eu não vou colocar mais classe, nada, só para vocês entenderem que é possível. Vou seguir o mesmo princípio que a gente fez para essa, para a próxima. Então, eu estou vinculando esse botão agora, um segue para essa view controller, para apresentar. Ok? Uma vez feito isso, então assim, se eu quiser uma classe para gerenciar, eu preciso criar a classe, eu preciso vincular essa view controller. Tudo que a gente já fez para deter o view controller, eu preciso fazer para essa view controller também. Tá? Mas é possível empilhar e empilhar mais e mais telas. Eu posso ter outro botão aqui para empilhar uma outra tela diferente, não tem problema. E aí ele vai ter o botão de navegação que vai desempilhando essas views. Se eu clicar aqui, ele vai voltar para de cá. E assim sucessivamente. Então eu posso criar view controller indefinidamente e gerenciar tudo pela Navigation Controller. Ok? É possível fazer isso. Certo? E por último, eu vou adicionar a Tab View Controller que vai gerenciar todo mundo aí. A Tab Bar Controller que vai gerenciar todo mundo. Ok. Eu vou criar uma referência. Tá? Um relacionamento aqui na minha tab, onde ele vai criar mais um item na minha tab para poder exibir a minha Navigation Controller. Eu preciso colocar uma inicialização para a minha tab controller. Vou criar mudar o background aqui só para vocês entenderem. O background black aqui. Esses itens aqui a gente pode mexer de acordo com a necessidade, entendeu? Eu posso colocar mais informações aqui, eu posso mudar o badge do ar, eu posso fazer várias coisas para diferenciar o meu item, tá? Eu dei um valor de favorito aqui e tal. E aí na hora que eu der um play aqui, eu já vou ter minha tab bar com minha navigation controller, minhas views, tudo funcionando, tudo vinculado certinho. Então ele começa na tela preta que eu dei início, né? Tá aqui minhas duas tabs, com os badges, com os ícones que eu mudei, tá? E eu clicando aqui, ele vai aparecer meu Navigation Controller, eu consigo fazer todo aquele processo de empilhamento, desempilhamento, e com todas as funções funcionando ainda. Beleza, galera? Então é isso, qualquer coisa consulte lá o material de aula. E até mais.